Olá, queridos, falar um pouco sobre o Natal, a origem do Natal. E vale a pena meditar, refletir, pesquisar sobre a origem do Natal, a origem das coisas. Muitas vezes comemoramos, celebramos certas coisas e não nos atentamos à origem. Tudo tem um porquê, uma origem. Então vou ler aqui no site bbc.com algo interessante aqui, posso ler também outro site também, para poder esclarecer. O objetivo não é criticar, é esclarecer, expor informações, expor verdades históricas e culturais. Celebração invernal e histórica. No hemisfério norte, o Natal é uma festa invernal, próximo ao período do solstício de inverno. Depois desse período, a luz do sol aumenta e os dias começam gradativamente a serem mais longos. Ao longo da história, isso já era uma época de festividades. Nossos antepassados caçadores passavam a maior parte do tempo em ambientes externos, portanto as estações do ano e o clima tinham uma importância enorme em suas vidas, ao ponto de eles reverenciarem o sol. Povos do norte europeu viam o sol como uma roda que mudava as estações, por exemplo. Os romanos também tinham seu festival para marcar o solstício de inverno, a Saturnália, dedicado ao deus Saturno. Durava 7 dias a partir de 17 de dezembro. Era um período em que as regras do cotidiano viravam de ponta cabeça. Homens se vestiam de mulher e patrões se fantasiavam de servos. O festival também envolvia procissões, decorações das casas, velas acesas e distribuição de presentes. O azevinho, arbusto típico usado hoje nas guirlandas, é um símbolo mais associados ao Natal, por terem sido transformados pela igreja no símbolo da coroa de espinho de Jesus. Segundo uma lenda, galhos de azevinho foram trançados em uma dolorosa coroa e colocados na cabeça de Cristo por soldados romanos, para zombá-lo, salve o rei dos judeus. Diz a crença que as frutas de azevinho eram brancas, mas foram tingidas de vermelho permanentemente pelo sangue do Messias cristão. Outra lenda diz respeito a um pequeno órfão que vivia com os pastores, quando os anjos vieram no seu nascimento de Jesus. O menino trançou uma coroa de azevinhos para a cabeça do bebê recém-nascido, mas ao oferecê-la ficou envergonhado do seu presente e começou a chorar. O bebê Jesus tomou a coroa, que começou a brilhar, fazendo as lágrimas do órfão se transformarem em frutinhas vermelhas. Mais uma lenda. Mas o significado religioso do azevinho precede o cristianismo. O arbusto era associado inicialmente ao deus Sol e considerado importante nos costumes pagãos. Algumas religiões antigas usavam o azevinho para proteção e as portas e janelas eram decoradas com suas folhas para proteger as casas dos espíritos ruins. Do ponto de vista histórico, o Natal sempre foi uma curiosa combinação de tradições cristãs pagãs e folclóricas. Se voltarmos no tempo para 389 d.C., São Gregório Nazianzeno, um dos 4 patriarcas da igreja grega, advertiu contra os excessos nas festividades, nas danças e decorações nas portas. Nessa época, a igreja já tinha dificuldades em eliminar os traços pagãos dos festivais de inverno. Na era medieval, cerca de 400 d.C. e 1400 d.C., o Natal era conhecido como um período de banquetes e diversões. Era um festival predominantemente secular, mas continha alguns elementos religiosos. O Natal medieval durava 12 dias entre o dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro, dia da Epifânia do Senhor. Epifânia vem da palavra grega que significa aparição, em referência ao momento em que Jesus foi revelado ao mundo. Até os anos de 1800, a Epifânia era uma celebração tão grande quanto a do Natal. Ao longo da história, a igreja tentou restringir as celebrações pagãs e dar um sentido cristão a costumes populares. Os cantos natalinos, por exemplo, eram originalmente músicas para comemorar colheitas ou a metade do verão, até serem incorporadas pelos religiosos. Elas se tornaram uma tradição natalina no final do período medieval. Proibições ao Natal. Até o século XIX, a data não era uma celebração familiar, era comum as pessoas beber e saírem comemorando pelas ruas. A festa costumava ser tão efusiva que de meados do século XVII até o início do século XVIII, os puritanos cristãos suprimiram as festas natalinas na Europa e no continente americano. O movimento puritano havia começado durante o reinado da rainha britânica Elizabeth, 1558 a 1603, e se baseava em severos códigos de conduta moral
muita oração e uma interpretação rígida das Escrituras do Novo Testamento. Com a data do nascimento de Cristo não consta dos evangelhos. Os puritanos acreditavam que o Natal era muito relacionado aos festivais pagãos romanos. Esse opunham a sua celebração, sobretudo seu aspecto festivo, regado a comida e bebida como herança da Saturnália, festa ao deus greco-romano Saturno, das colheitas, né? A representação da natividade. A contação da história se tornou uma parte importante da cristianização do Natal. Por exemplo, por intermédio do presépio, como uma representação do estábulo onde Jesus nasceu. A tradição de montar presépios é antiga, já em 400 d.C. O Papa Sisto III ordenou que um fosse construído em Roma, no século XVIII, em muitas partes da Europa. A montagem dos presépios era considerada uma forma importante de artesanato. Peças da natividade também eram apresentadas em igrejas, com a intenção de ilustrar a história natalina contada pela Bíblia. A era vitoriana e o Natal atual. O Natal chegou a ser vetado na Inglaterra, mas voltou com força na era vitoriana, 1837-1901, com forte caráter nostálgico. A obra clássica de Charles Dickens, Um Conto de Natal, de 1843, inspirou a ideia de como o Natal deveria ser, capturando a imagem das classes médias britânica e americana que tinham dinheiro para gastar da vontade de fazer da festa um momento especial para toda a família, dando início ao Natal da forma como o conhecemos hoje. Ainda que a intenção vitoriana fosse reproduzir práticas natalinas na Inglaterra medieval, muitas das novas tradições eram invenções anglo-americanas. A partir dos anos de 1950, os corais de Natal foram estimulados por sacerdotes, sobretudo nos Estados Unidos, que incorporaram a cantoria às celebrações natalinas religiosas. Os ingleses foram os precursores dos cartões de Natal, mas os americanos, muitos deles migrantes, adotaram a prática e a popularizaram graças a um serviço postal barato e a possibilidade de manter contato com parentes fisicamente distantes. Já a árvore de Natal era uma tradição germânica, da Alemanha, né? Levada à Inglaterra e popularizada pela família real. Em 1834, o príncipe Albert, marido de Rainha Vitória, ganhou uma árvore da rainha da Noruega e exibiu-a na Praça Trafalgar, ponto importante de Londres. A celebração moderna. O Advento é um período de preparação nas comemorações do nascimento de Jesus e começa no domingo mais próximo, ao dia 30 de novembro. A palavra vem do latim adventus, ou chegada. Tradicionalmente é uma época de penitência, mas não mais tão rígida quanto a quaresma, uma vez que os cristãos não fazem mais jejum nesse período. Guirlandas do Advento são populares na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo em igrejas. Elas são feitas com galhos de pinheiros e 4 velas, uma para cada domingo do Advento. Papai Noel. Uma parte importante do Natal moderno é o mito do Papai Noel ou Papai Natal, cuja origem remonta às tradições cristãs europeias, mas a imagem dele, como a conhecemos hoje, foi popularizada por fabricantes de cartões natalinos americanos no século XIX. Tradicionalmente, o Papai Natal visita as casas à meia-noite na véspera de Natal, descendo pela chaminé para entregar presentes, colocando-os dentro das meias que as crianças deixam penduradas. Algumas tradições ao redor do Papai Natal também precedem o cristianismo. Seu trenó, puxado nas renas, vem da mitologia escandinava. A prática de deixar tortas e leite ou conhaque para o Papai Noel pode ser remanescente de sacrifícios pagãos que marcavam a chegada da primavera. Nos Estados Unidos, a figura da Santa Claus tem o seu nome derivado de São Nicolau, que, segundo a tradição, costumava entregar anonimamente sacos de ouro para um homem que não tinha dinheiro para pagar o dote do casamento de sua filha. Algumas versões da história afirmam que o santo jogava sacolas de ouro pela chaminé. O Natal hoje. O dia de Natal é uma festa cristã mais celebrada pelas pessoas que não frequentam igrejas, e estas, ao mesmo tempo, costumam ficar repletas para a missa natalina. No entanto, para muitas pessoas, o Natal hoje se tornou uma festa secular, centrada na reunião familiar e na troca de presentes. Se em séculos passados a igreja temia a influência pagã sobre a festa cristã, as preocupações atuais são o consumismo e os excessos que marcam as festas de fim de ano. Então aqui um pouco sobre a história de Natal. Tem aqui ensinadordesião.org.br. Fala sobre a verdade sobre o Natal.
porque vamos ler aqui. Os pinheiros. Os escandinavos adoravam árvores. E sacrifícios eram feitos debaixo das árvores. Por isso que os presentes ficam debaixo das árvores, né? E você coloca na árvore de Natal, geralmente você coloca em cima os presentezinhos ou maiores embaixo da árvore. Até hoje você vê isso. Tem uma tradição pagã por trás disso. Os escandinavos adoravam árvores e sacrifícios eram feitos debaixo das árvores ao deus Thor, deus dos países nórdicos, né? Aquele que tem o martelo, deus Thor. A enciclopédia Barça descreve que a árvore de Natal tem origem germânica, alemã, datando do tempo de São Bonifácio, 800 depois de Cristo. Os pagãos germânicos faziam sacrifício ao carvalho sagrado de Odin, demônio das tempestades, e ao seu filho Thor, o do martelo, herói Marvel, né? Bonifácio, em sua obra missionária para os povos germânicos pagãos, utiliza um carvalho para explicar-lhes sobre a Trindade, forma triangular e apontado para cima. Depois de convertidos ao cristianismo, esses povos acabaram adotando a árvore de São Bonifácio como símbolo de sua nova fé. Em momento algum, Bonifácio estabelece um dogma ou uma instrução para que tal coisa fosse feita. Foi apenas um sincretismo que transformou a antiga tradição de adoração ao deus Thor no símbolo da Trindade cristã. Mas também teorias do século XVI, Martinho Lutero decora uma árvore no interior de sua casa para ensinar seus filhos, como as estrelas brilham na escuridão. Como dito anteriormente, os cristãos germânicos continuaram o costume pagão de colocar-se árvores no interior de suas casas, mudando apenas o seu simbolismo. O costume se espalhou para os cristãos da Inglaterra e depois para outras religiões. O ato de cortar as árvores para enfeitá-las é bem antigo. Vejamos o que diz o profeta Jeremias, Jeremias 10, 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro os enfeitam, com pregos e com martelos, o firmam para que não se movam. Quando os pagãos se tornavam cristãos, normalmente sem uma profunda experiência com Yeshua, Jesus, levavam consigo todos os costumes pagãos, apenas orientados a mudarem o simbolismo para os valores cristãos. Portanto, o importante é lembrar que não há, na história da igreja cristã, nenhuma ordenança ou mandamento, nem sequer tradição que remeta à utilização de árvores como um símbolo de nascimento de Cristo, mas como era usual entre os líderes da igreja católica. A continuidade dos costumes e tradições pagãs, mas com um simbolismo alterado para valores cristãos. Era uma poderosa ferramenta sociopolítica para assegurar a transição, mudança, né, do antigo Império Romano para a nova religião oficializada pelo imperador Constantino, do século IV depois de Cristo. Depois pesquise sobre Constantino. Não sei se dá para ver aqui uma figura, tem um artigo que fala sobre isso no meu blog, artigo 804, ele fala sobre, tem um estudo e tem essa figura lá. Você pode ver melhor, não sei se dá para ver aqui, escultura do século IX a.C., Palácio de Ashur-Nassir, Pau II, em Nimrod, Assíria, atual Iraque. Pode-se ver Ashur-Nassir, Pau II, e o espírito protetor tomar parte em um rito do pinheiro. Aqui você vê aqui homens aqui apontando, né, fazendo uma reverência, uma adoração, e aqui um pinheiro, né? Não sei se vai dar para ver aqui, mas eu tenho no blog eu tenho essa figura aqui, você pode ver melhor. O presépio foi instituído no século XIII, por Francisco de Assis, que quis representar o cenário no qual Yeshua nasceu. É sabido que Francisco de Assis propositalmente coloca em seu presépio o boi e o jumento, animais que tradicionalmente fazem parte de qualquer presépio, como uma alusão à ignorância do judeu, remetendo o texto de Isaías 1,3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1,3. Um claro elemento do antissemitismo, sutilmente introduzido em todo presépio até os dias de hoje. O Papai Noel. Noel em francês significa Natal. Porém, esta palavra não consta na Bíblia e sua origem, conforme minha pesquisa, é incerta. Há, contudo, aqueles que ligam o mito Papai Noel com a lenda de São Nicolau, bispo de Mira, na Ásia Menor, do atual Turquia, né? No século IV. A Holanda o escolheu como patrão das crianças. Neste dia era o costume dar presentes. Era costume, então, se espalhou pela Europa. Os noruegueses criam que a deusa Herta aparecia na lareira e trazia consigo sorte para o lar.
A lenda conta que as crianças colocavam seus sapatinhos na janela e São Nicolau passava de noite colocando chocolates e caramelos dentro dos seus sapatos. Tudo isso foi descaracterizando o verdadeiro espírito do Natal, né? São Nicolau, bicho de mira, santo homenageado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro. Uma lenda da sua outorga subreptícia de dotes sobre as 3 filhas de um cidadão empobrecido deu origem ao velho costume de dar presentes em secreto na véspera de São Nicolau. O nascimento de Jesus, né? Yeshua HaMashiach. Até o ano 300 depois de Cristo, o nascimento de Yeshua era comemorado pelos cristãos em diferentes datas. No ano 354 depois de Cristo, o Papa Libério, sendo o imperador romano Justiniano, ordenou que os cristãos celebrassem o nascimento de Yeshua no dia 25 de dezembro. Provavelmente ele escolheu esta data porque em Roma já se comemorava neste dia o dia de Saturno, ou seja, a festa chamada Saturnália. A religião mitraica dos persas, inimiga dos cristãos, comemorava neste dia o Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do sol vitorioso, que é o mosaico de Jesus retratado como o Sol, o Deus Sol, ou mausoléu na necrópole pré-4º século sob a Basílica de São Pedro em Roma. É nomeado Cristo Sole, Cristo Sol, e é datado no final do século III pelos arqueólogos italianos. Os deuses continuam os mesmos, só os nomes são alterados, que fala a adoração ao Deus Sol, né? Na tentativa de cristianizar cultos pagãos, o clero que, da Era das Trevas, de Constantino até a Idade Média, tentou de todas as formas conciliar o paganismo com o cristianismo. Um bom exemplo disto foi a criação dos santos católicos, substituindo as festas e padroeiros pagãos. Vênus, deusa do amor; Ceres, deusa das colheitas; Netuno, deus do mar. Assim como São Cristóvão é o padroeiro dos viajantes, Santa Bárbara, protetora dos trovões, e o famoso Santo Antônio, padroeiro do casamento. É interessante notar que vários pais da Igreja Católica deixaram registro de exortação contra as práticas pagãs dos recém-convertidos cristãos, entre aspas, né, do Império Romano, sob o antigo costume romano de se pendurar coroa de flores, guirlandas, nas portas das casas. Tertuliano, 160 a 220 d.C., escreveu para os cristãos: se vocês renunciaram aos templos, não transformem as vossas portas e as vossas casas em templos. A idolatria, século III d.C. Em 245 d.C., Orígenes de Alexandria, comentando sobre Levítico 12:1-8, exorta os seguidores de Cristo que apenas pecadores celebram aniversários. Enciclopédia Católica, 1911. Em 303 d.C., Arnóbio de Sica ridiculariza a ideia da celebração do nascimento dos deuses, associando tal costume com o paganismo greco-romano, onde deuses eram concebidos e nasciam como seres humanos. Afinal, quando nasceu Yeshua? Hebreus 1:1. Lucas foi o evangelista mais minucioso. Vejamos algumas passagens. Lucas 2:8 diz que havia pastores guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. O inverno em Israel é rigoroso, e isto é pouco provável que tenha acontecido no inverno. Jesus não nasceu em dezembro, porque é inverno na Palestina. E os pastores estavam com suas ovelhas no campo. Lucas 2:1 diz que César Augusto convocou o recenseamento para o povo judeu. É pouco provável que realizariam um recenseamento no inverno, onde o povo deveria percorrer a pé ou no máximo em lombo de animal, grande distância durante o inverno. Além do mais, José não iria expor uma mulher grávida a andar o céu aberto nessas condições. Lucas 1:5 diz que naquele exato momento Zacarias servia no templo como sacerdote no turno de Abias. Isto é, os sacerdotes se revezavam no templo em turnos. Cada turno tinha um nome. Abias era o 8º turno, sendo, portanto, um dos 24 turnos de reservamento dos sacerdotes. Lucas 1:8, 9 e 13 diz que neste exato momento Zacarias recebe a anunciação do nascimento de Yohanan ben Zacari, João Batista, filho de Zacarias. Lucas 1:23 e 24 diz que Isabel estava grávida de João Batista. Vejamos, portanto, quando realmente Yeshua, Jesus, nasceu. Analisando atentamente alguns versículos bíblicos, podemos concluir que Yeshua não nasceu em dezembro, e sim nos prováveis meses de setembro ou, quando muito, outubro, mês em que os judeus comemoravam as festas dos tabernáculos, como diz em João 1:14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Habitou no original grego é Sikenesei, que se traduz como tabernáculo. Êxodo 12:2
E Deuteronômio 16:1 menciona que a Páscoa é a principal festa do ano e acontece no primeiro mês. Êxodo 23:15 diz que Aviv é o primeiro mês do calendário religioso judeu bíblico. 1 Crônicas 24:7-10 diz que os sacerdotes se revezavam em turnos de dois turnos, mês, que Abias era o oitavo turno. Portanto, uma dedução lógica para descobrir o mês de nascimento de Yeshua, Jesus. Nosso Deus é um Deus lógico, e para ele não há coincidências. É bem provável que o primeiro turno dos sacerdotes deveria começar no primeiro mês religioso do calendário judaico. Por quê? Imagine, se os sacerdotes faziam rodízio para servir no templo, eles deveriam ter um mês de referência para que, antecipadamente, pudessem conhecer seus respectivos turnos e meses nos quais eles, os 24 sacerdotes, fariam o revezamento. E é bem lógico que eles escolheriam o mais importante dos meses judaicos, que era o primeiro mês Aviv, no qual se comemorava a Páscoa. Então, se isso é lógico e aceitável, não restam dúvidas de que o turno de Abias de Zacarias, que era o oitavo da escala, e coincidiu com o mês chamado Tamuz. Ora, a Bíblia diz que poucos dias após Zacarias ter concebido a anunciação do anjo sobre o nascimento de João Batista e Ronã ben Zacariá, Isabel e sua mulher ficou grávida. Lucas 1, 25 e 36 diz que, estando Israel no sexto mês de gravidez, no sexto mês de gravidez, mês de Tevet, foi ela visitada por Miriam, Maria, mãe de Yeshua, que acabara de ficar grávida. Ora, se contarmos os 6 meses do calendário judaico, vamos concluir que Maria ficou grávida de Yeshua no mês de Tevet. E se contarmos 9 meses a partir de Tevet, chegamos à conclusão que Yeshua, Hamagia, Jesus o Messias, nasceu nos meses de setembro, ou no mais tardar em outubro. Meses estes que coincidem sempre com o mês do calendário judaico Tishrei, sétimo mês do calendário, no qual os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos. O calendário judaico é lunar, por isso há diferença entre os meses de calendário gregoriano, que é baseado no sistema solar. O propósito do jornal Estado de Minas, no dia 16 de dezembro de 1990, foi publicada uma matéria pelo professor Nelson Travnik, do Observatório Municipal de Campinas, São Paulo, que os computadores já calculavam com base em dados astronômicos que a data provável do nascimento de Cristo, Yeshua, foi em 15 de setembro do ano 7. Não tendo ferramentas ou argumentos científicos para endossar essa ideia e nem tampouco informação bíblica para contradizê-la, mas uma coisa eu sei, esta publicação veio exatamente confirmar essa mensagem, no qual eu já cria pela fé e por meio dos fatos bíblicos e históricos aqui mencionados. Conclusão, devemos ter em mente que um determinado símbolo, o ato concebido, criado ou instituído com propósitos pagãos não pode ser santificado, trocando-lhe apenas o simbolismo. Não podemos amenizar uma mentira ou atenuar uma inverdade por intermédio de uma simples troca de significados. Um argumento ou raciocínio aparentemente lógico, mas que é utilizado para produzir-se uma ilusão da verdade e é chamado de sofisma. Somos ordenados pelo apóstolo Paulo a anular todo tipo de sofisma no corpo de Cristo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Paulo ainda declara em sua carta de Romanos que mudaram a verdade de Deus em mentiras em relação às práticas idólatras. Vale a pena ainda lembrar que o povo do Eterno é proibido de imitar costumes pagãos ou introduzi-los em sua cultura. Desta forma não é possível cristianizar algo pagão, apenas trocando-lhes os nomes e símbolos. Vejamos. Quando o Senhor teu Deus te eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não fará assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, que ele odeia, fizeram ele e seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram os seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás. Deuteronômio 12, 29 e 32. Fique, portanto, no coração de cada um esta mensagem. Ore a Deus, peça para entendê-la bem. Julgue também a palavra, tendo certeza de que grande libertação virá na sua vida e com certeza você se sentirá mais livre das tradições mundanas, pagãs, não sendo cúmplice nem comungando com os outros espíritos, entre aspas, os quais não testemunham da verdade que é o próprio Yeshua. Só ele é a verdade. Seja sábio, seja autêntico. Você nasceu para ser luz onde há trevas. Seja essa luz. O verdadeiro Shalom, paz do Messias Yeshua HaMashiach. Natal, nascimento de Cristo.